Ele tem um compromisso de todo dia de se acordar pela madrugada e orar ao Senhor pela vida de vocês. Porque se ele não estiver fazendo isso, o próprio Deus naquele grande dia vai cobrar dele. Eu coloquei uma obra em tua mão e tu não orou pelos meus filhos. Eu coloquei algo nas tuas mãos e tu não fizesse. Então é por isso que a palavra do Senhor, ela fala em oração. E essa palavra que eu li no começo, oficial, é uma palavra, amado, quando nós vamos buscar o Senhor, quando nós se deleitamos no Senhor. Porque a gente só vence as diversidades através da oração. Essa palavra ela encaixa em Isaías 43:13. Porque a oração ela é o movimento da igreja. A oração é onde vem a cura. Na oração, onde é que teu marido é liberto. Na oração, onde é que a tua casa é liberta. É tudo através da oração. Quando pegaram Jeremias e colocaram dentro da cisterna, se Jeremias não fosse o homem da oração, o Senhor tinha enviado um anjo para tirar Jeremias de lá? Tinha? Não tinha. Porque ele não orava, mas como Jeremias era um homem de oração, como ele foi colocado dentro da cisterna, Deus foi lá e enviou um anjo e tirou a Jeremias dentro da cisterna. A mesma coisa é eu e você. Quando nós passamos por uma prova, quando nós estamos sendo aprovados, mas o Senhor não esquece de você, porque a palavra de Deus diz que Ele não dá uma prova para você conforme você não possa aguentar. Ele não vai te dar uma luta conforme você não possa passar por ela. É por isso que a palavra de Deus é relata em livro de Salmos 40. Ele diz assim, esperei com paciência no Senhor. Então, quando o crente, ele tem paciência, quando o crente, ele é perseverante em Deus, a vitória vem. Mas a vitória, ela vem no tempo do Senhor, ela vem na hora de Deus. Mas tudo tem que ter a oração. Sem oração, a gente não chega a lugar nenhum. Você vê que até o próprio ímpio, até a pessoa que não é crente, se ela não ora, mas ela vai à sua reza. Ela está confiando naquele santo, não está? Mas ela está fazendo e vai receber. E nós que somos evangélicos, nós não somos crentes, amado, nós somos evangélicos. Porque crente todo mundo crê. Há uma diferença de quem crê para quem serve. Então nós servimos ao Deus vivo, ao Deus que tudo pode. Por isso que ele diz, clame ao meu nome, clame a mim que eu vou corresponder. Mas não é no momento nosso, não é na nossa hora, é na hora de Deus. Que a Bíblia diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Se você pediu algo para Deus durante esse ano, se ainda não aconteceu, vou voltar a repetir para você, o ano não terminou. O ano não acabou, queridos. Ainda falta um mês e pouco para acabar o ano. Dentro de um mês, chamado de pouco, Deus pode fazer coisa que você nem imagina. Deus pode restituir família. Deus pode restituir teu lar. Deus pode restituir casamento. Deus pode restituir filho. Deus pode restituir porta de emprego. Mas tudo nós temos que ser perseverante. Temos que ser perseverante e orar. Mas eu não tenho força. Mas essa força, Deus, Ele vai te dar força. Não é preciso que tu não pode clamar meia hora. Clama 5 minutos, mas clame ao Senhor. Porque nas tuas poucas forças, Deus vai te levar em degrau maior. Nas tuas poucas forças, Deus vai colocar em degrau maior, queridos. Porque Jeremias chegou a um ponto alto. Porque Jeremias andava em oração. Jeremias andava clamando ao Senhor. Lembre de Paulo e Silas. Paulo e Silas, quando foi colocado dentro da prisão, Paulo e Silas, quando foi colocado dentro da prisão, o que é que eles faziam? Um orava e outro louvava ao Senhor. Então as cadeias se corromperam através do poder da oração e através do louvor.
Então lembre que a oração, ela tem muito poder. A oração, ela tem muito poder dentro de um lar, dentro de uma casa. Aí você diz, mas pastor, dentro da minha casa só tem eu que oro. Amém, que ainda tem você. E se não tivesse ninguém para orar, a tua casa estava pior. A tua casa estava virada de ponta cabeça. Mas ainda bem que Deus concedeu que você estivesse de pé para estar em oração, para estar clamando o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 18 também vai dizer: ei, desce a casa do oleiro, que lá eu falarei contigo. Aonde o Senhor vai falar contigo? Através da oração. E através da oração tem que ser a perseverança. Mas eu quero te dizer uma coisa também nesta noite: não adianta tu orar, tu jejuar, tu fazer consagração, mas também não vigiar. Aí a sua oração, ela vai ser em vão, porque você orou, mas não vigiou. Você orou, acabou a tua oração, saiu na porta, foi contada a tua vida para alguém. Onde foi que você vigiou? Ah, mas hoje eu orei, consagrei minha vida. Amém que você consagrou e jejuou, mas depois tu se levantou, a primeira coisa que tu foi fazer foi contar os teus problemas para os outros. Mas não é que o Senhor vai entrar no teu problema para resolver. Se tu colocou na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Não vai levar o teu problema para vizinho da esquerda nem na direita, porque o teu vizinho, ele não vai resolver o teu problema, só vai acrescentar o teu problema, porque vai espalhar para os outros. Ó, a casa da irmã lá está desse jeito que ela contou para mim. A irmão que não tem sabedoria, está passando pelo processo dentro de casa. A primeira, quando acorda de manhã, a primeira já põe a cabeça na porta, a primeira vizinha que vê, já vai falar do problema. Como é que Deus vai resolver o teu problema se tu está contando para os outros? Como é que Deus vai entrar dentro da tua casa, em vez de tu contar para Deus o teu problema, está contando para os outros? É a mesma coisa, querido, de você pegar uma causa, colocar na mão de Deus, depois tirar na mão de Deus e pôr na mão do advogado. Quem é o primeiro advogado? Jesus. Primeiro nós vai falar com Deus: Senhor, eu vou pôr essa causa na tua mão, mas agora eu vou procurar o homem da terra, porque para isso Deus deixou a lei da terra, para isso também Deus deixou a medicina. É como o crente às vezes: quem vai me curar é Jesus. Jesus, ele cura, amado, mas tem coisa que é para Deus fazer, só que tem coisa que é para os médicos fazer. Entenda, compreenda isso. Tem coisa que é para Deus, mas tem coisa que é para a medicina. Tem coisa que é na oração, mas tem coisa que é para você resolver. E às vezes você quer que Deus faça tudo para você. Você quer ficar incomodado, você fica no incomodismo. É preciso nós, como servo do Senhor, sair do comodismo. É como o crente que pega uma porta de emprego para Deus. Ele pega a porta de emprego, mas ele vai orar, ele continua orando, mas ele não sai à procura. Você não quer que Deus dê um emprego na tua cama dormindo, né? Você não quer que Deus vá chegar lá, bater na tua porta: filho, o emprego. Não, você tem que fazer a tua parte. Quando nós entregamos um currículo, nós temos que sair na porta da empresa entregando os currículos e depois esperar o chamado pelo nosso telefone. É assim ou não? Não é assim? É assim que nós fazemos. Então é assim: para Deus nos abençoar, a gente temos que ser sábio, como Jeremias foi sábio. Jeremias foi sábio, porque Jeremias venceu as adversidades através da oração, através da luta. Jeremias venceu todas as adversidades. Mas veja que mesmo assim Jeremias foi colocado dentro de um calabouço. E às vezes você está passando por um vale que às vezes você mesmo procurou. Às vezes você passa pelo vale porque você procurou. É como família. Família, amados, é bom. É quando você se casa, um exemplo. Quem casa habilitado que casa. Você se casou, tem que ter o seu lar. Casou, você não tem que estar morando dentro de casa de mãe. Não sei por que eu estou colocando isso aqui nesta noite. Você não tem que estar dentro, você tem que estar no seu lar. É separado. É por isso que hoje muitos casamentos são desfeitos. Por quê? Porque tudo leva para a casa da mãe.
E não é, amado, você casou, tem o seu lar. A Bíblia diz, a Bíblia fala isso. Dentro da palavra está escrito: casou é seu lar, então a tua família é teu esposo e você, até chegar aos filhos. Então é uma vida independente dali para frente. Então Jeremias, quando clamava pela nação, porque Deus colocou Jeremias para clamar pelo povo. É como Deus pegou essa obra e colocou o quê? Na mão do pastor Adriano. É ele que tem que lutar por vocês, não é isso? É ele que tem que dar oração na madrugada para que vocês venham ter uma vida abençoada. É como o pastor lá na sede. É ele que tem que clamar para o Senhor abençoar todo o ministério. Então acima lá nele tem mais um peso, que ele tem que clamar pelo pastor, para o pastor daqui clamar por vocês, para vocês terem uma vida abençoada, para vocês terem uma vida de vitória. Porque nós não vamos estar dentro da igreja, da casa do Senhor, e estar passando por necessidade. Então, se nós estivermos nessa situação, precisamos consertar a nossa vida com Deus. Porque eu creio que não podem passar por isso. Mesmo se às vezes não tem emprego, mas o Senhor ele envia sempre alguém para estar ajudando. É por isso que eu digo, amado, dentro de um lar, de qualquer pessoa, não pode faltar o sal. Se faltar o sal dentro da tua casa, você pode ver que todas as tuas coisas começam a se acabar. Faltou o sal dentro da tua casa, tudo começa a se acabar. É por isso que está escrita a palavra que fala do sal, que nós somos, a luz do mundo, né? E o sal ele tempera. É como o crente quando vai orar. Se não tiver o sal na comida, ela fica insossa. Então o sal ele vem para a comida para temperar. É como um crente que está temperado na presença do Senhor, está ali clamando, está ali de joelho, está orando pelo parente, está orando pelo esposo, está orando pelos filhos, está orando pelos vizinhos. Você não tem que orar só pela sua vida, não. Você tem que apresentar a vida de todos. Lembre, porque Jeremias clamava pela nação, Jeremias clamava pelo povo. E olha que povo rebelde. Então teve um momento que o Senhor chegou e falou para Jeremias: Jeremias, para, não olhe mais por esse povo, agora deixe comigo. Então lembre, quando Deus falou isso para Jeremias, completamente Deus estava na oração de Jeremias, mas o povo não estava obedecendo Jeremias. Então Deus falou o que para Jeremias? Agora eu entro. E quando Deus entra para resolver. E quando Deus entra para dar vitória. Quando Deus entra para curar. Viu? Então nessa noite Deus está falando em clamar. Deus está falando, para a gente se dobrar diante dele e pedir a Ele. Eu não sei o que você necessita. Se tu está passando por um problema dentro do teu lar, com a tua família, com a tua parentela, não vá contar para ninguém. Conte para Jesus que Ele é o teu advogado. Conte para o Senhor, porque eu tenho certeza que no momento certo, na hora certa, Deus vai resolver o teu problema. Porque Deus falou para Abraão, querido. Deus tirou Abraão da onde? Do meio da parentela, sim ou não? E Deus levou Abraão para uma nova terra. Porque se Abraão ficasse junto com a sua parentela, ele ia se contaminar. Ele não ia ser aquela pessoa de prosperidade que está dentro da Bíblia. Aí Deus preparou uma terra nova para o Abraão. Deus deu um novo campo para Abraão ser próspero, uma vida de prosperidade. Eu estou dizendo, colocando essa passagem de Abraão aqui, porque nós somos descendentes de Abraão. A gente tem que ter uma vida abençoada, queridos. A gente tem que ter uma vida regrada diante de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não é para nós passar por necessidade. Há momentos das nossas vidas que nós passemos por altos e baixos. Sim, há momentos todo mundo, até o rico passa por altos e baixos. Mesmo ele tendo dinheiro, ele chega a uma situação que vai para o hospital, chega lá e não pode nem comer. Então todos nós passemos por altos e baixos. Mas é o momento da vida. Então Deus falou: vai, Abraão, para o lugar que eu te prometi. E Abraão foi para aquela terra nova. E ali Abraão prosperou. Deus também, amado, Ele fala de prosperidade dentro da igreja. Deus ele não só vem bater, não.
É porque a palavra do Senhor, porque as pessoas só pregam mais batendo. Mas Deus não é amor? Deus é amor. Deus quer ver você crescer. Deus quer ver você ter uma vida abençoada. Eu vou chegar aqui toda pregação, eu vou estar batendo na igreja, toda pregação para se consertar, mas todo dia Deus está mandando nós se consertar. É só abrir a nossa Bíblia em casa que Deus está falando conosco. Então a casa do Senhor, ela tem que ter um culto de avivamento, ela tem que ter um culto de ensinamento, ela tem que ter uma campanha para o crente prosperar. Porque a Bíblia, nós somos descendentes de Abraão, então nós temos que ter uma vida regrada diante de Deus, temos que ter uma vida plena, temos que ter uma vida abençoada para tu abençoar os outros. Abraão abençoou os outros. Então Deus, ele quer te abençoar para tu abençoar quem não tem. Mas tudo isso através de quê? Da oração. Nós só conseguimos quando nós clamemos, quando nós vamos para o joelho pedir ao Senhor. Não é preciso o pastor estar mandando, irmão vai orar, irmão vai consagrar, irmão vai fazer aquilo, não. A gente sabe a cobrança que Deus tem com nós todos os dias. Ou não sabemos? Você não sabe o que Deus quer de você? Não é preciso todo dia a gente estar sendo cobrado. Não é preciso todo dia, irmão, faça isso. É como na casa de Deus. Se a gente tem que ser limpo, você não tem que pedir para o pastor. É você chegar, pegar a chave e vir limpar. É um exemplo. Então, para a gente ter uma vida abençoada, é a mesma coisa. É só nós buscar o Senhor, ser obediente. Porque Abraão foi obediente ao Senhor. Se Abraão não fosse obediente a Deus, Deus tinha preparado uma terra nova para Abraão, igreja? Tinha? Não tinha. Não tinha. Olhem como Deus fez a vida de Jó. Pense bem. Jó perdeu tudo pela permissão de Deus. Tudo que Jó tinha foi perdido, mas foi pela permissão do Senhor. E às vezes a gente não quer perder nada. Às vezes a gente só quer ganhar. Mas se Deus está ensinando que a gente tem que perder para saber valorizar quando Ele nos der. E olhem, mesmo com toda a perda que Jó teve, mesmo com todo o sofrimento que Jó passou, mas ele não estava dando ao Senhor. Ele não estava dizendo, Deus não tomou de mim, não. Porque Jó sabia que foi uma permissão de Deus na vida dele. Então, se está acontecendo algo na tua vida, é pela permissão de Deus. Mas entenda que esse cativeiro vai mudar. Entenda que essa situação ela vai chegar ao fim. Porque a Bíblia diz para tudo há um tempo e há um tempo determinado diante de Deus. Minha sura e canta águia. É preciso você entender o que você está passando hoje, mas para você compreender que lá na frente tem uma grande vitória preparada para você já. Glória a Deus, aleluia. Mas você não está entendendo. Mas Senhor, por que eu estou passando por isso? É porque Deus tem algo preparado maior para tu lá na frente. É porque Deus tem algo grande para tu lá na frente. Mas pastor, meu lar está virado. Mas o Senhor vai mudar essa história. O Senhor vai mudar a situação. Irmãos, deixa eu falar para você. Porque se tiver pedra atrapalhando o teu caminho na casa de Deus, Deus tira do teu caminho. Deus, Ele muda a história, amado. Eu não sei como Ele faz, mas Ele faz. Aleluia, glória a Deus. Tu acha que Deus quer te perder? Tu acha que Deus, Ele quer te abandonar? Nunca o Senhor quer te perder, nunca Ele quer te abandonar. Às vezes nós dizemos, mas nós convivemos com um crente que bebe assim. Mas a Bíblia diz que o joio é preciso viver no meio do trigo para que o Senhor venha transformar o joio. O joio tem que conviver junto. A Bíblia diz que tem que estar junto, porque dali tem alguém que vai ser coisa boa. Por isso, mas sabe que Deus fez tão diferente com Abraão, eu não sei porque eu estou voltando em Abraão, insistindo na passagem de Abraão, que Deus tirou Abraão do meio ali da parentela, porque eu acho que tinha
A Bíblia não está escrito, mas eu creio que tinha muito joio. Então, para Abraão não se contaminar, né? E que através de Abraão, né, a gente vem ter uma vida regrada hoje em dia. Vou te colocar um exemplo. Hoje, dentro da casa de Deus, tem irmão que tem uma casa boa, tem um carro bom, outro irmão inveja. Isso não é de crente, amado. Se aquele irmão tenha mais, porque Deus se agradou de dar mais para ele do que para você. Glória a Deus. Então não inveja o que o seu irmão tem, não inveja o carro que ele tem, não inveja a casa que ele tem, não inveja a moto que ele tem. Não, porque se Deus achou graça e abençoar mais ele do que você, amém. Você tem que glorificar a Deus, sabe, porque o seu irmão tem mais. Se um dia Deus achar graça, de quiser te abençoar mais do que ele, vai te abençoar. Mas se não, seria bom se... Você já pensou se o nosso país fosse todo mundo rico? Como seria? Ninguém trabalhava, né? Não existia empregado, existia. Como é que ia trabalhar patrão e patrão? O mundo não ia ser bom. Não ia. Então por isso que Deus deixou o patrão empregado. Por isso que um tem mais do que o outro. Outro conquistou mais. E às vezes muito nem semearam para Deus, mas conquistaram. Mas foi Deus que deu? Deus, ele diz dentro da palavra: eu não faço exceção de pessoas para abençoar. Mas nós, como servo do Senhor, temos que parar de desejar as bênçãos do nosso irmão. Nós, como servo de Deus, temos que parar de desejar aquilo que o ímpio tem. Ah, mas o ímpio tem uma limusina. Amém, que ele tem uma limusina, que ele tenha mais. Se você tiver de ter um dia, um ano de rosto, você vai ter. Mas para que Deus vai dar um ano de rosto, tu não vai poder pagar nem o imposto dela. Tem gente que diz: pai, eu quero um carro caro. Mas se o camarada ganhar R$1.200, como é que ele vai ter um carro que paga imposto de 5 mil por mês? Para que ele vai querer esse carro? Fala para mim. É o crente que às vezes não é sábio, não tem uma sabedoria de pedir para Deus. Mas eu quero te dizer assim também: não vá pedir uma bicicleta para Deus não, que Deus não é pobre também não. Peça o melhor, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para ti, sabe? Deus é aquele que muda história. Você não vê o mundo para sofrer. Você não vê o mundo para ser escravo, não. Você vê este mundo para ser feliz.